Vocês estão bem, gente? Já falou com a pessoa que está do seu lado, que está atrás de você, a que você não conhece, a que não veio com você? Amém? Eu tenho certeza que hoje o Senhor tem muitas coisas para falar com a gente, Ele tem muitas coisas para revelar a nós. Então, que o seu coração possa estar totalmente disponível para ouvir e receber todas essas coisas. Amém? Lá fora, infelizmente, ainda tem um pós-carnaval, né? A gente está nessa época. Mas o Senhor tem falado muito com a gente a respeito de santidade. E agora é o período onde a gente mais consegue ver o quanto existe ainda uma geração que troca princípios de forma muito fácil. Onde tem uma geração que facilmente se vende por muitos prazeres que são momentâneos e nada plantam para a eternidade. Então, hoje, você que escolheu estar aqui, você está plantando para a sua eternidade. Você está construindo a sua eternidade. Amém? Tem uma canção da Offer que faz quanto tempo? Quanto tempo? Faz muito tempo, né? Foi a primeira que a gente fez, foi antes do Desafio do Pastor, que era na época que eu e o Jonas, a gente estava estudando sobre santidade. E essa canção, ela é uma canção de muito confronto, assim, porque ela nos faz refletir o preço que a santidade carrega. Porque lá em Mateus 5, o Senhor fala que se o nosso olho nos faz pecar, é melhor que a gente arranque ele. Se a minha mão me faz pecar, é melhor que eu arranque a minha mão. E ali a gente pode perceber que a santidade é algo que vale muito. Por quê? Você já imaginou você arrancar o seu olho para manter sua santidade? Você já imaginou você arrancar a sua mão para você manter sua santidade? É claro que não é para ninguém fazer isso, né, gente? Em nome de Jesus, espiritualmente. Mas o Senhor nos leva a este lugar de entender o quanto a santidade vale. O quanto nós precisamos conservar a santidade. E você é um jovem que está aqui hoje, você é um jovem que escolheu a melhor parte. Você é um jovem que escolheu estar aqui na presença do Senhor porque você consegue entender aquilo que vale mais, aquilo que não pode ser negociado. Mas nós precisamos fazer todos os dias essa escolha. O nome da canção é Inegociável. Por quê? Nos mostra que a nossa santidade, a nossa intimidade com o Senhor não é algo a ser negociável. Não é algo para a gente brincar, não é algo para a gente vender facilmente, trocar por algo facilmente. É algo inegociável. E que nós possamos entender que a nossa vida com o Senhor realmente deve estar neste lugar, onde nós não negociamos. Que nós possamos entender que a nossa santidade precisa estar neste lugar, onde nós não negociamos. Onde nós vamos renunciar sim à nossa carne, mesmo que a sua carne grite para fazer aquilo. Nós vamos renunciar sim fazendo um pecado, porque melhor é ter Cristo. Melhor é estar com Cristo. E o que a palavra fala? Que sem santidade, ninguém verá o Senhor. E naquele dia, no grande dia, eu quero chegar e o Senhor me receber de braços abertos. Imagina ouvir dele, não te conheço. Imagine ouvir dele, você não pode entrar aqui. Porque o Senhor, ele divide espaço com o pecado? Não tem como. Então, que a escolha de você estar na presença de Deus em santidade não seja somente hoje, seja todos os dias da sua vida. É fácil? Não é fácil. Por quê? As nossas vontades, elas não são convertidas. Nós precisamos, assim como Paulo, ele mesmo, ele se chicoteava para ele conseguir ali, não vou pecar, eu vou estar na presença de Deus, aqui vale muito mais. Então esteja neste lugar. Eu não vou negociar a minha santidade, eu não vou negociar a presença de Deus. Em nome de Jesus, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Você tem liberdade na presença de Deus. Você tem liberdade agora para clamar por Ele e dizer: Senhor, me ensine a ser santo. Senhor, me ensine a não negociar aquilo que o Senhor me deu. A não negociar aquilo que o Senhor me entregou, mas entender que a minha santidade, ela precisa ser preservada. Entender que a minha santidade, ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser conservada. Talvez você pode pensar, Vitória, mas
Nesses últimos dias foi algo que eu não consegui fazer. Eu não consegui negar o meu eu. Eu não consegui ser santo como o Senhor que me chamou é santo. Mas nós temos uma misericórdia que se renova dia após dia. Essa que se renova dia após dia está disponível para você hoje. Então apenas se entregue a essa presença. Apenas se renda a essa presença. Apenas diga: Senhor, me dê forças. Me dê forças para permanecer neste lugar. Me dê forças para renunciar à minha carne, renunciar ao meu eu e deixar que o Senhor ganhe espaço sobre a minha vida. Nós desejamos que a sua presença ganhe espaço sobre nós, Senhor. Nós desejamos, Espírito Santo, não negociar a nossa vida com o Senhor. Não negociar a nossa intimidade com o Senhor. A palavra também conta em Mateus 25 das 10 virgens. As 10 eram virgens, as 10 estavam puras, mas apenas 5 estavam preparadas. Apenas 5 tinham um azeite ali conservado. Apenas 5 tinham pagado o preço para estar na presença de Deus. O Senhor, Ele nos chama para ser uma geração que paga o preço para estar na presença dEle. Uma geração que se renuncia para estar na presença dEle. Uma geração que nega o próprio eu para estar na presença dEle, para permanecer na presença dEle. Uma geração que corre atrás do azeite. Uma geração que clama por unção. Uma geração que é posicionada na presença dEle. Ai, Espírito Santo, nós desejamos mais a sua presença, para que a cada dia nós possamos ser guiados pela tua palavra, Senhor. Para que a cada dia o Senhor nos ajude a conservar este azeite, conservar a santidade. Uma geração santa, uma geração santa. A tua palavra nos chama dessa forma, Senhor, um povo santo, um povo escolhido. Comece a pedir: Senhor, me ajude a assumir a identidade que o Senhor já decretou sobre mim. A identidade de um povo santo, um povo separado. Você foi separado, meu irmão, minha irmã jovem. Você foi separado para a comunhão com o Senhor, para a santidade. Qual é o preço da santidade? A mão direita ou o corpo inteiro? Pois apertada é a porta e estreito o caminho. Diga: qual é o preço da santidade? A mão direita ou o corpo inteiro? Pois apertada é a porta e estreito o caminho. Levante suas mãos e diga: preciso de capacidade para entender que a santidade é o que me fará te ver. Ouça o que ele diz a nós: sede santo como eu sou. Foi ele quem nos instruiu. Não vou negociar minha santidade em troca de prazer. Sede santo como eu sou. Foi ele quem nos instruiu. Não vou negociar minha santidade
negociar, Senhor. Não vamos negociar, nós vamos permanecer na sua presença. Nós vamos permanecer posicionados, fiéis a ti, fiéis a ti. Vamos declarar do início. Qual é o preço? Qual é o preço da santidade? A mão direita, o corpo inteiro, pois apertada é a porta, estreito o caminho. Qual é o preço? Qual é o preço da santidade? A mão direita, o corpo inteiro. Diga, pois apertado, pois apertada é a porta, estreito o caminho. Clame por isso agora, diga, preciso de capacidade para entender que a santidade é o que me fará te ver. Sede santo como eu sou, foi Ele quem nos instruiu. Não vou negociar minha santidade em troca de prazer. Sede santo como eu sou, foi Ele quem nos instruiu. Não vou negociar minha santidade em troca de prazer. Sede santo como eu sou, foi Ele quem nos instruiu. Não vou negociar minha santidade em troca de prazer. Não vamos negociar a tua presença. Não vamos negociar a tua presença, Jesus. Mas nós levantamos um clamor pedindo para que o Senhor nos santifique, Senhor. Levantamos um clamor, Senhor, para que o Senhor continue a nos preparar para marchar como seu exército. Um povo santo, um povo irrepreensível diante do Senhor. Senhor, nos ajude a nos manter fiéis, a não negociar a tua presença, a não negociar a tua presença. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, que permaneceram firmes em ti, mesmo sabendo que talvez o Senhor não poderia os livrar. Eles disseram ainda assim: não iremos nos curvar perante essa estátua. Meu Deus, gera em nós a fidelidade em ti, a santidade ao Senhor. Vamos pedir isso a Ele, diga: santifica-me, santifica-me. Peça isso a Ele com seu coração. Santifica-me. Diga: perco minhas mãos, perco minhas mãos. Se for o preço, quero te ver. Diga: santifica-me, santifica-me. Clame só a Ele, diga: santifica-me, santifica-me. É para ti que eu quero viver, é por ti que eu quero morrer, Jesus. Peça para Ele te santificar agora, diga: santifica-me. Levante suas mãos aos céus e clame por isso, diga: santifica-me. 'Santifica-me. 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 'Santifica-me.
perco minhas mãos. Se for o preço, eu quero te ver. Santifica no Senhor, santifica-me, santifica-nos, santifica-me. Diga, é para ti que eu quero, é para ti que eu quero viver, é por ti que eu quero morrer, Jesus. Declare a sua voz a Ele, diga, santifica-me, santifica-me. Peça a Ele, santifica-me, santifica-me. Perco minhas mãos, eu perco minhas mãos. Se for o preço, quero te ver. Diga a Ele, santifica-me, santifica-me, santifica, Senhor, santifica-me. Diga, é para ti, é para ti que eu quero viver, é por ti que eu quero morrer, Jesus. Declare, sede santo como eu sou, sede santo como eu sou. Foi Ele quem nos instruiu, não vou negociar minha santidade em troca de prazer. Sede santo como eu sou, foi Ele quem nos instruiu, não vou negociar minha santidade em troca de prazer. Não iremos negociar. Iremos obedecer a sua ordenança. Sede santo como eu sou, sede santo como eu sou. Queremos que o Senhor nos santifique dia após dia, dia após dia, dia após dia. Venha nos santificar, venha nos preparar. Vamos declarar mais uma vez: santifica-me, santifica-me. Perco as minhas mãos, perco minhas mãos. Se for o preço, quero te ver. Santifica no Senhor, santifica-me, santifica-me. Declare com seu coração: é para ti que eu quero viver, é por ti que eu quero morrer, Jesus. Somente a sua voz, santifica-me, santifica-me. Clame a Ele, santifica-me. Perco minhas mãos, perco minhas
tuas mãos. Se for o preço, quero te ver. Queremos te ver. Santifica-me, santifica-me, santifica-me. É para ti, é para ti que eu quero viver, é por ti que eu quero morrer, Jesus. Sabe, enquanto a gente ministrava essa canção, eu escutei muito claramente no meu coração Jesus perguntando: talvez você diga hoje que você quer morrer por mim, que você quer morrer me amando, quer morrer tal como os discípulos morreram, numa cruz invertida, talvez queimado, talvez num lugar ruim, mas será que você viveria por mim? Será que você deixaria os seus pequenos pecados de estimação por mim? Será que você, tal como Saulo, indo para Damasco para fazer o mal aos cristãos, olharia e perceberia o quão ruim você é? Talvez a sua religiosidade tenha te afastado do Cristo ressurreto. Talvez os seus pecados de estimação tenham te afastado do Cristo ressurreto. E talvez você esteja num lugar de tanto ego, de tanta soberba, de falar: Jesus, eu morreria por você tal como mártir. Eu morreria por você tal como uma heroína dos quadrinhos, mas eu não viveria por você, Jesus. Sabe, tenha a sua oração sincera com Jesus nesse momento. Você não precisa levantar as suas mãos, você não precisa se jogar ao chão, mas você precisa falar: Jesus, existe um lugar no meu coração que eu não consegui te entregar. Existe, Jesus, um pedaço de mim tão tomado por ego, Jesus, que eu falo que eu morreria por você, mas eu não viveria por você, Jesus. Existe um lugar no meu coração tão tomado pela minha própria autossuficiência que eu não consigo, Jesus, olhar para a cadeira do lado, ver que tem uma cadeira vazia ao meu redor e pensar, Jesus, nas pessoas que estão lá fora celebrando a festa da carne. Sabe, Jesus não espera uma perfeição ilusória de você. Jesus espera a sua sinceridade, um coração quebrantado e contrito. Esse é o coração que Ele não despreza. Levante as suas mãos, reconheça quem você é diante de Cristo. Sabe, olhe para a luz e fique cego com essa luz que é Jesus. Ele está te chamando nessa tarde, não mais como uma tarde qualquer. Ele não quer que você faça as mesmas rezas que você tem feito, porque a partir do momento que a gente começa a orar, repetindo palavras, sem essas palavras terem uma verdade, isso se chama reza. Jesus quer o seu coração. Jesus quer as partes feias do seu coração, porque Ele é o único que pode transformá-las. Liberta-nos de nós, Jesus. Liberta-nos de nós. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça. Sinto a graça. O que seríamos de nós, Jesus? Pobres pecadores, sem misericórdia e graça, sem o Senhor. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meus
a qual eu não me rendo, mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amador, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Eu sei, então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E mais uma vez, Jesus, liberta-nos, Pai. Nós precisamos, Jesus, ser transformados dia após dia, Jesus. O que nós somos sem o Senhor? O que nós somos sem Ti, Espírito Santo? Nós precisamos da Sua ajuda, Jesus. Nós precisamos que você nos limpe. Diga mais uma vez, pois o bem. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amador, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou na presença, o meu viver é transformado. E eu sou livre. E eu sou libertos pelo sangue. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga mais uma vez. E eu sou livre. E eu sou livre. E nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue,
mais uma vez pro diabo escutar isso. Que nos traz restauração. Brancos como a neve, aceitos como amigos. Nós somos amigos. Nada além do sangue de Jesus. Diga mais uma vez: eu sou livre. Sobre a juventude da sede, liberdade sobre a república, liberdade sobre o estado de São Paulo, liberdade sobre o Brasil. O Brasil tem um dono e esse dono é o Senhor. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue de Jesus. Jesus, que a sua presença, meu Deus, sobre nós só aumente. Que o seu Espírito possa fluir sobre nós, Pai, em verdade. Que o seu Espírito possa, meu Deus, caminhar sobre essa igreja. Que o seu Espírito possa ministrar a cada coração, Pai. Que o seu Espírito possa, meu Deus, revelar o teu querer sobre nós. Pois nós te desejamos, nós te queremos, nós chamamos pelo teu nome, nós chamamos o Senhor, meu Deus, para estar neste lugar. Eu te peço que neste momento, o Senhor Espírito Santo, o Senhor possa primeiro tocar os corações feridos por um trauma, meu Deus, de um pecado, traumas, meu Deus, de um passado. Que o Senhor possa, meu Deus, ser o bálsamo que essa pessoa precisa, porque talvez, meu Deus, ela consegue perdoar o que aconteceu, ou seja, o que fizeram contra ela, mas ela não consegue se perdoar, Pai. E porque ela não consegue se perdoar, ela se pega pensando em todas as oportunidades que ela perdeu, e ela começa a se julgar, ela se sente suja. E porque ela se sente suja, Jesus, ela não começa a observar a graça do Senhor sobre ela. Ela não observa, Jesus, o desejo do Senhor sobre ela, a visão do Senhor sobre ela. Então eu te peço, Jesus, que o Senhor possa tocar agora cada vida, cada pessoa, independente de quem seja. Cada pessoa que agora neste momento está enfrentando um trauma como esse, uma dor, uma desilusão como essa, Pai. E por conta dessas feridas e por conta dessas dores, essa pessoa já não consegue olhar para o Senhor nos olhos. Ela não consegue olhar para o Senhor nos olhos. Ela já não consegue dizer um eu te amo. Ela já não consegue adorar o Senhor como ela adorava no princípio, no começo de tudo, no primeiro amor, onde ela lançava ali mão de tempo, de encontros ou de qualquer outra coisa para passar tempo com o Senhor. Mas essas dores, essas feridas têm feito essa pessoa se distanciar do Senhor, Pai. Então eu te peço, Espírito Santo, desça agora nessa igreja como um bálsamo, trazendo cura para todos aqueles que estavam vivendo em feridos, Pai.
com feridas abertas, com dores constantes, meu Deus. Digo na ordem espiritual, digo na ordem emocional, digo na ordem física também. Porque talvez esses traumas deixaram sequelas sobre a vida dessa pessoa. Mas o Senhor visita hoje essa igreja com cura. O Senhor visita essa igreja hoje com cura, com transformação. O Senhor visita essa igreja hoje com um explosivo poder do Senhor para fazer acontecer. Não o que o homem deseja, mas aquilo que o Senhor quer liberar sobre nós, aquilo que o Senhor quer liberar sobre a sua casa, aquilo que o Senhor quer liberar sobre os seus filhos, Pai. Então que o Senhor apareça, que o Senhor apareça, que o Senhor apareça sobre nós, Pai. Que o Senhor apareça sobre a nossa vida, que o Senhor apareça neste momento, porque o Senhor ainda vai falar, o Senhor ainda vai ministrar, o Senhor ainda vai derramar cura, o Senhor ainda vai derramar do seu poder, da sua realidade, o Senhor ainda trará uma nova visão, uma nova dimensão sobre a nossa vida, porque o Senhor tem algo novo a revelar ao seu povo. O Senhor tem algo novo para revelar sobre a sua igreja. Então que o Senhor apareça sobre nós, Pai. Porque não é pela emoção que estamos aqui, não é pela gritaria que estamos aqui. Estamos aqui porque o Senhor aparece aqui. Estamos aqui porque a sua presença está aqui. Estamos aqui porque o Senhor se faz presente nesse lugar. Libera o som do céu sobre a sua noiva, Jesus. Libera a tua palavra sobre nós, pois estamos desejando, estamos desejosos, estamos pedindo, estamos querendo mais. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, que o Senhor possa tocar neste momento o solitário, transformando ele em família para alguém. Que o Senhor possa tocar hoje o necessitado, a necessitada, aquele ou aquela que precisa ouvir a voz do Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, que nessa tarde o Senhor possa aparecer como o Senhor nunca apareceu. Flua sobre nós, cure, transforme e mostre a sua realidade sobre a nossa vida. Pai, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, Pai, nós exaltamos ao Senhor na beleza da tua santidade, em nome de Cristo Jesus. Você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte, Jesus. Glória a Deus. Fica à vontade, pode sentar. Que bom que você veio hoje. Como foi falado bem no começo, né, da nossa reunião, a gente está vivendo em São Paulo uns tempos meio diferentes, né, que antigamente você queria fugir de carnaval, era você vir para São Paulo, agora é pré-carnaval e pós-carnaval. Mas sabe por que isso acontece? Porque a gente deixou de se posicionar, só que a igreja acordou, e quando a igreja acorda, Satanás não prevalece. Então se prepara, porque Deus vai mexer com as estruturas. Não sei o que Ele vai fazer, mas se prepara, porque esse negócio de carnaval não vai durar muito tempo. Eu enxergo que o nosso Deus, Ele está começando a transformar e fazer coisas que a gente nunca viu. Mas para isso a gente tem que estar pronto para o sim do Senhor, para viver aquilo que o Senhor Ele quer fazer sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Vou pedir, por favor, para você que trouxe a sua Bíblia, ou que quer acompanhar, que vai anotar, não sei se você trouxe seu caderno para anotar, enfim, para que você abra a sua Bíblia na segunda carta que o Paulo escreve ao povo de Corintos, no capítulo de número 3, o verso de número 2.
segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 2. Mas enquanto você vai abrindo aí, eu queria falar sobre algo que mexeu demais comigo essa semana. E eu fiquei sem palavras. Até falei um pouquinho no workshop que está tendo da comunicação na nossa igreja. Mas eu fiquei muito sem palavras com aquilo que Deus ele fez. Eu fui participar, né, do retiro que teve em Santa Catarina. E aí foi uma bênção, foi incrível. Deus ele operou, batizou muitas pessoas com o Espírito Santo, liberou muitos chamados ali, falou com muita gente, curou algumas pessoas também. E logo depois já estava cheio assim, sabe? Uau, como Deus ele é maravilhoso, ele usa as pessoas, ele direciona as pessoas. Voltei para cá, participei um pouquinho da oração, da mini vigília aqui com o nosso pastor, e fui para Manaus. E aí em Manaus, eu ia participar de uma vigília. Eu participei, na verdade, de uma vigília que aconteceu lá, o Don't Stop também, e foi nessa data. E por que eu estou contando isso? Porque antes do Don't Stop, ou antes de qualquer vigília que eu vou, eu costumo falar com o líder de jovens ou com os líderes de jovens. E eu me reuni com os líderes de jovens lá do Amazonas. A equipe toda estava assim, uma parte da equipe estava lá. E algo me chamou a atenção que eu falei, não é possível que eu estou ouvindo isso, acho que eu entendi errado. Um casal, eles falaram da distância, eu perguntei quanto que era a distância de um lugar para o outro. E aí uma moça virou e falou assim, pastor, a gente ficou 3 dias dentro de um barco para estar aqui hoje. Eu falei, não, espera, eu não entendi. Não, pastor, eu, o meu esposo e a minha filhinha de 3 anos, a pastora da igreja e mais uma pessoa, nós ficamos 3 dias dentro de um barco, subindo o rio, para chegar aqui em Manaus e acompanhar essa vigília. Eu não sabia, eu estou falando isso diante de Deus, eu não sabia onde enfiar a cara, sabia? Eu fiquei, como assim? 3 dias? E como é que você conseguiu, sabe, para que a sua filha ficasse ali confortável num ambiente onde não é o dela e ela pudesse, sabe, não se desesperar estando no rio, subindo ali a não sei quantos quilômetros por hora? Olha lá, pastor, a gente deu um jeito. E aquilo começou a me machucar, mas não me machucar de um jeito ruim, mas me machucar sobre a responsabilidade daquilo que a gente carrega. Porque, por favor, com muito temor eu vou dizer isso. Para mim foi muito fácil pegar um avião, ficar 3 horas no avião e chegar lá. Ela passou 3 dias da vida dela para participar de 6 horas, 7 horas de uma vigília. O nome do local onde ela estava, onde ela mora com a família, enfim, é Tefé. T-E-F-E com acento em cima, Tefé. E ela não mediu o esforço de evangelizar as pessoas, ela não mediu o esforço, eles, né, o casal que são os líderes lá, eles não mediram esforços para evangelizar as pessoas e ficaram felizes de levar 5 pessoas para passar 3 dias dentro de um barco com a expectativa de que Deus falasse com eles. Um momento, uma mensagem, numa oração, num louvor, em alguma coisa, eles queriam fazer parte. Isso me machucou porque às vezes a gente trata talvez momentos de culto como esse como mais um culto da nossa vida. E quantas pessoas dariam quase tudo, ou tudo, para estar onde a gente está todo sábado, todo domingo, tendo a condição de ir para um lugar ou outro de uma maneira mais rápida. Estou falando de 3 dias, pessoal. 3 dias de ônibus eu vou para onde? Eu vou lá para o final do Brasil, eu acho. Dependendo do lugar, sei lá, vou lá para o final do Nordeste em 3 dias de ônibus. 3 dias dentro de um barco com uma criança, para que ela não pudesse perder aquilo que Deus queria liberar para a vida dela.
isso me deu um peso muito grande, sabe, um chamar muito grande da parte do Senhor, porque é como se a gente estivesse dizendo, beleza, estamos aqui para mais um culto. Beleza, estamos aqui com o microfone mais uma vez. Isso serviu para mim dessa maneira, como um despertar do Senhor, amém? No sentido de dizer, talvez para você possa ser mais um culto, mas para alguém é tudo o que ela precisa. Talvez para você é apenas mais um culto que está segurando o microfone na mão, mas talvez para alguém é todo o suor e o esforço que ela poderia fazer para estar aqui. E isso me chamou a atenção, porque o nosso Deus, ele suou gotas de sangue, o nosso Deus suou, sabe, o suor normal, o nosso Deus fez tudo o que era possível fazer para que hoje nós pudéssemos estar sentados num culto como esse. Qual é o tipo de culto que nós estamos prestando para o Senhor? Ou o que nós queremos entregar para o Senhor? Não estou dizendo isso para agora você procurar um barco e se enfiar no barco 3 dias. Eu estou dizendo isso para você entender que às vezes o que para a gente é rotina, para outras pessoas são milagres. São bênçãos, são desejos, são sonhos distantes. Ela virou para mim e falou, pastor, é mais barato eu comprar uma passagem daqui de Tefé para São Paulo do que pegar uma passagem de avião daqui do meu estado para a capital do meu estado. Então a gente teve que dar um jeito, a gente deu um jeito de chegar aqui. E eu oro ao Senhor que o Senhor possa recompensar a fé desse casal, dessa igreja, de uma maneira exponencial e que o Senhor possa tocá-los de uma maneira ímpar em nome de Jesus. Porque olha, essa fé me constrangeu. Mexeu com a minha estrutura de um jeito que você não tem noção. Eu pregava, eu olhava para eles assim e falei, gente, eu não sou digno de estar aqui. Acho que eu vou ficar do lado deles sentadinhos ali, aprendendo com eles o que é fé. Porque isso mexeu demais comigo. Eu acho que talvez esse testemunho possa mexer com vocês também, em nome de Jesus. Então, deixo o meu abraço aqui, meu carinho para a Carla, para o Alexandre, para o Alex, na verdade, e para o pessoal da igreja de Tefé, lá no Amazonas, né? E, bom, voltando para a mensagem, não sei nem se eu consigo mais pregar hoje. 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 2, a Bíblia vai dizer assim, ó, vós sois a nossa o quê? Carta, escrita em nossos, conhecida e lida por todos. Verso 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de quem? A carta do pastor Alain? A carta da Igreja da Graça? A carta de quem? Ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do... Vamos parar aqui. Eu acho que, sei lá, todo mundo aqui, ou quase todo mundo já ouviu aquele negócio. Muitas pessoas nunca vão abrir uma Bíblia para ler, mas elas vão ler a sua vida. Já ouviram falar isso? É justamente o que o Paulo está dizendo. Nem todo mundo vai ter a capacidade de sentar e ler a Bíblia, ou de entender a Bíblia, ou de interpretar a Bíblia como você tem. Mas essas pessoas vão ler aquilo que você carrega dentro de você. Essas pessoas vão parar para ouvir ou para ver o exemplo que você carrega, como você trata as pessoas à sua volta, como você tenta cuidar das coisas à sua volta. Como você começa, sabe, de alguma maneira, a inspirar as pessoas que estão à sua volta. Isso revela a carta que você é no Senhor, ou aquilo que está escrito sobre a vida da parte de Deus.
Não, pastor, é porque, olha, eu entendo isso, mas eu só vou começar a revelar essa carta, ou quem eu sou no Senhor, quando eu tiver um cargo na igreja, ou quando eu for chamado por Deus para fazer isso, ou para fazer aquilo. Para. O Paulo, ele não está dizendo para a igreja de Corinto: quando vocês forem alguma coisa na igreja, vocês serão a carta de Cristo. Ele está dizendo: vocês são a carta de Cristo, e que o mundo precisa ver e entender o que vocês são no Senhor. A palavra que vocês carregam no Senhor, e essa palavra vocês não vão revelar apenas com tinta e caneta. É lindo você escrever aqui, essa camisa aqui foi eu que fiz. Peguei lá o spray, fiz uma arte lá e deu certo, graças a Deus, porque senão eu ia perder dinheiro. Mas não é só isso aqui, porque isso aqui, se eu passar, sei lá, alguma coisa, uma faca ou uma, sei lá, alguma coisa para tirar, vai sair. Vai ficar manchado? Vai. Vai ficar feio? Vai. Mas vai sair. Agora, a palavra que você carrega, a palavra que está na tábua do teu coração, ninguém consegue tirar. Ninguém consegue apagar aquilo que Deus colocou sobre o seu coração, sobre a tábua do seu coração. E é isso que o Paulo está dizendo, porque nós não estamos aqui para pregar um Deus morto, estamos aqui para anunciar. A carta, ela anuncia alguma coisa, ela revela uma mensagem, ela libera uma mensagem. Estamos aqui para liberar, através da nossa vida, mensagens para as pessoas que não conhecem a Cristo, para pessoas que não conhecem o noivo, para pessoas que talvez estão há 50 anos, há 20 anos, há 10 anos, sentado na igreja, mas que não conseguem entender o poder do Evangelho, que não conseguem entender, sabe, a vida que nós conseguimos liberar pelo Cristo que nós carregamos dentro de nós. A gente talvez está perdendo tempo demais da nossa vida, nos preocupando em fazer sentido para os outros, que nós esquecemos de fazer sentido para Deus. Não, porque não, cara, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida, porque já ouvi muito isso aqui, tá? Até os meus 30 anos eu tenho que ter isso, tenho aquilo outro, senão eu vou ser um fracassado. Não, porque se eu tiver isso, não tiver aquilo outro, nossa, eu vou estar mal. E ninguém fala: porque se eu não tiver a presença de Deus, eu não vou estar bem. Porque se a palavra não falar comigo, cara, com certeza eu vou estar muito distante daquilo que Deus tem para mim. Ninguém fala isso. E sabe por quê? Porque estamos numa rotina de vida, onde as coisas de fora influenciam dentro, mas aquilo que está dentro de nós, não consegue influenciar lá fora. Somos uma carta, mas se a mensagem não for entregue, ela faz sentido? O que adianta você ser uma carta poderosa, uma carta que vai poder mexer com uma geração inteira, com pessoas à sua direita, à sua esquerda, em todo o tempo, em todo momento, em cada lugar, mas essa mensagem ela nunca foi entregue? O que vai adiantar ser uma mensagem, mas não chegar ao coração de alguém? Deus não fez uma mensagem para ser inútil, infrutífera. Deus fez a mensagem para chegar ao coração daquele que está necessitado. E às vezes, o necessitado está do nosso lado da igreja, assentado do nosso lado, mas a gente não percebe. Às vezes, isso eu vou me incluir nessa, tá? Amém? Às vezes a gente senta para conversar e a gente conversa sobre tudo. Eu gosto bastante de futebol, então eu converso sobre futebol. Eu gosto de esporte no geral, então se é um esporte que eu gosto, eu vou conversar. Nossa, passo tempo, horas. Jiu-jitsu, nossa, horas. Mas quanto tempo eu passo falando de Jesus? Não, mas eu prego, eu anuncio, faço aqui um programa na HIT, né, um movimento jovem. Não, eu falo.
Mas eu só falo porque eu faço essas coisas? E fora delas, eu faço o quê? Tenho 24 horas do meu dia. E eu só vou falar de Jesus quando eu prego? Eu só vou falar de Jesus quando eu faço o programa de TV? Ou quando faço uma participação na rádio? Ou quando eu apareço em algum outro lugar? Ou quando eu faço um vídeo para alguém? É muito fácil eu dizer que sou útil para o Senhor fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer. Agora, e no meu dia comum? E no meu tempo comum? Será que eu sou carta do Senhor? Ou será que as pessoas nem sabem que eu sou de Jesus? Indo hoje para o workshop lá da comunicação, peguei o Uber aqui, até fiz propaganda agora. Peguei o transporte aqui e fui até lá. E conversando com o rapaz, a conversa estava indo por um ritmo, por um caminho, mas a gente começou a falar de Jesus. E eu fiquei, sei lá, uns 20 minutos pregando para esse rapaz. E por que eu estou te dizendo isso? Porque talvez eu nunca mais pegue o carro com ele. Talvez ele nunca mais me mande uma mensagem, porque eu passei meu telefone para ele. Mas ele talvez nunca me mande uma mensagem. Ele talvez nunca mais passe aqui na Avenida do São João, junto com a Rua dos Timbiras. Mas nesses 20 minutos eu falei sobre salvação, sobre perdão, sobre cura, sobre libertação, sobre a palavra de Deus. E não estou dizendo isso para que você fale, nossa, que legal, pastor, uau, não. É porque nós somos carta viva. E a carta precisa ser entregue, a carta precisa ser revelada. A carta só é útil quando ela é lida. A mensagem da carta só é útil quando ela é revelada, quando ela aparece. E à medida que essa carta ela aparece, ela faz sentido para as pessoas que estão ali. Tem muita gente no nosso cotidiano que nem sabe que você é crente. Que nem sabe que você vai na igreja, que você canta, que você toca, que você, sabe, faz alguma coisa bem, tem os seus talentos. Como é que nós iremos revelar Jesus se aqueles que têm Jesus não querem manifestar o nome dele? Não é o que a Bíblia diz? Que a criação aguarda a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Se você é uma carta viva do Senhor, você precisa mostrar a manifestação, quem Ele é dentro de você, do Filho de Deus. Quando Paulo diz que essa carta, ela não foi escrita com tinta, com caneta, mas foi escrita com, sabe, com a presença, com o agir do Deus vivo, não com tábuas normais ou em paredes normais, mas na parede do coração, é porque ali não tem mais como, esquece, não tem como mais apagar. E aquilo que você guarda dentro de você é útil para que o Senhor possa usar, é útil para que o Senhor possa revelar, é útil para que vidas possam ser transformadas em nome dEle. Amém, pessoal? Verso 4. E é por Cristo que temos... É porque nós recebemos a salvação através de Cristo, é porque nós recebemos o cuidado, é porque nós fomos lavados do pecado em Cristo, é porque nós fomos regenerados em Cristo, é porque nós fomos comprados em Cristo, que podemos ter a condição de abrir a porta da casa de Deus e chamar de lar, de puxar uma cadeira e falar, meu lugar, de sentar na mesa e falar, poxa, quero comer, eu posso comer, porque também é minha casa. É por isso que temos tal confiança em Deus. A Bíblia vai dizer, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés. Eu estava conversando no discipulado que eu faço com algumas pessoas, e em um desses discipulados eu conversei com uma pessoa e eu falei sobre esse versículo. E nesse versículo eu disse,
A lâmpada, ela serve para iluminar o caminho, certo? Só que você repara que o versículo diz: lâmpada para os é a tua palavra e luz. Então eu entendo da seguinte maneira. Por favor, se eu estiver errado, alguém pode levantar aqui e assumir, mas eu entendo assim, que se é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, ela só vai fazer sentido se eu me movimentar. Ela só vai iluminar o caminho se eu me movimentar, porque se eu estiver parado, eu só vou mostrar, eu só vou iluminar aquilo que está à minha volta. Agora, se eu caminhar, se eu começar a andar, se eu começar a marchar, se eu começar a correr diante da presença do Senhor, aquilo que eu estou me movendo, à medida que eu movo os meus pés, o caminho vai se abrindo para mim, a iluminação da palavra vai se abrindo para mim, e eu vou começar a revelar a vontade e o desejo do Senhor. Tem muita gente que diz: a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, mas não anda, não sai do mesmo lugar. Pastor, por que o senhor foi para esse caminho? Porque se eu confio no Senhor, eu vou me movimentar para o Senhor. Porque se eu confio no Senhor, eu vou me mover de acordo com a palavra do Senhor. Porque se eu confio no Senhor, por mais que esteja doendo, por mais que esteja sofrendo, por mais que eu não consiga ver o final, porque eu entendo que Deus, Ele é incrível. Ele te fala no começo o que vai acontecer lá no final, mas Ele diz: confia em mim, e se move nesse caminho. E aí, conforme você vai andando, vai abrindo, você vai vendo, você vai enxergando, mas para o final ainda falta, mas já está melhor do que estava antes. E assim você vai andando, e assim você vai chegando, e quando você chega, você fala: caramba, olha o caminho que eu percorri para chegar até aqui, até onde o Senhor preparou para mim. Deus, Ele é especialista em mostrar o final no começo, para que você possa acreditar em quem Ele é. Apenas confie nesse Deus que está se revelando a você, em nome de Jesus. Diz mais, verso 5. Isso aqui é muito poderoso. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma, não é na força do teu braço. Pastor, eu consigo levantar aqui no supino 100 quilos, é pouco. Eu conheço alguém que segura o mundo todo na mão. Pastor, porque o senhor não sabe, no leg press eu empurro 320. Falei: pode empurrar o que você quiser, filho. Eu conheço alguém que derrubou muito gigante só com sopro. Deus sabe usar o poder dele. Deus sabe o que fazer, então não é na nossa capacidade, é naquilo que Ele está entregando para a gente. Pastor, eu não faço o que o Senhor faz porque eu não sou capaz. Você acha que eu tenho capacidade para estar onde eu estou? É Deus. É o Espírito Santo que gera a capacidade, é o Espírito Santo que vai ensinar. A Bíblia nos mostra que Deus gera capacidade ao escolhido. Não é assim que está escrito? Ele vai gerar essa capacidade, Ele vai dar condição a quem Ele escolhe, a quem Ele chama. Porque aqueles que o Senhor chama, Ele edifica, Ele cuida, Ele trata, Ele abençoa e Ele envia. Porque nada do que o Senhor faz é para permanecer no mesmo lugar. Se prepara, vai chegar o tempo do envio também, em nome de Jesus. Carta foi feita para ser enviada. Não é isso? Ou não existe mais correio no Brasil? Existe, não? É que também agora não existe mais tanta carta, né? Agora, se fosse, nem vou brincar isso, senão vai virar meme. Mas agora é o WhatsApp, né? Agora resolve no WhatsApp. Meu amigo, não sei se vocês já... Quem namora aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Meu Deus. Quem está no relacionamento, noivo, casado, levanta a mão assim. Meu Deus, pronto. Alguém já enviou carta para a pessoa que você ama? Ou recebeu carta? 3 pessoas em 10 milhões que tem aqui. Você não sabe qual que é a sensação. O pastor Jaime costuma brincar. Você não sabe o que é ficar esperando o correio passar.
lá na porta da tua casa e você vê o teu nome numa carta com a letra da pessoa amada. Cara, é diferente demais isso. E sabe por que é diferente? Porque é uma expectativa, gera em você uma expectativa de olhar, meu Deus do céu, o que será que tem nessa carta? Você quer rasgar a carta, ao mesmo tempo você, não, pera, eu tenho que cuidar aqui, guardar bonitinho, porque ela fez com carinho, ele fez com carinho, deixa eu abrir devagarzinho aqui, vou até abrir no vapor para ver se solta. Ninguém fez isso na vida, né? Você, pá! Aí você puxa lá a carta e olha que letra linda, ali é um garrancho de um médico, né? Mas, ai, que coisa mais linda, a declaração do meu amor. E vai ver, tá lá, a pessoa bota no espelho, ela guarda na gaveta, ela faz qualquer coisa. Por quê? Porque ela recebeu algo que para ela é importante. Para ela é importante. Se a gente não for enviado, se a gente não for direcionado, o mundo não irá receber com essa mesma expectativa aquilo que Deus tem para a gente. Poxa, eu estou vivendo aqui, eu estou vendo a glória de Deus aqui. Será que o meu irmão lá na África do Sul não pode receber também? Será que o meu irmão na Romênia não pode receber também? Será que o meu irmão no Japão não pode receber também? No México não pode receber também? Se nós somos uma carta viva, temos que levar vida por onde nós passarmos. Só que essa vida está contida na palavra do Senhor, na presença do Senhor. Amém, pessoal? De pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem. Ah, Jesus, obrigado por revestir a gente. Ah, Espírito Santo, obrigado por direcionar a gente, obrigado por derramar a sua presença sobre nós, de derramar a sua visão sobre nós, de nos fazer enxergar o que talvez nós não estamos enxergando, porque pela minha capacidade é uma coisa, mas na capacidade do Senhor, a história é outra, é diferente. Diz mais, eu estou tentando correr para chegar no final da mensagem, senão você vai ficar na metade, ou um pouquinho mais da metade, quase no final. O qual nos fez também capazes de ser o quê? Capazes de fazer o quê? Não, peraí de novo. O qual nos fez capazes de ser o quê? Deus, através dessa capacitação, através desse chamado, através de sermos cartas dele, nos fez testemunhas de quem Ele é. Deus nos fez testemunhas. Pessoas que viram, pessoas que provaram, pessoas que entenderam, pessoas que sabem quem Ele é. Quando ele diz, o qual nos fez também capazes de ser ministros, ou seja, aqueles que vão falar da verdade que estão experimentando, aqueles que vão falar daquilo que está sobre eles, daquele Deus que falou com eles, daquele Deus que se revelou a eles, capazes de ser testemunhas de quem Ele é. Isso aqui é muito poderoso, porque Ele não está dizendo, Deus nos fez também capazes de ser pastores. Diz não? Banda, obreiro, portaria, pessoal que atende aqui no salão, ministro pode ser qualquer um. Deus nos faz cartas para serem enviadas e ministros para ser testemunhas de quem Ele é. Não é para ter uma posição, é para revelar quem Ele é. Diz mais, não da letra, mas do quê? Eita Deus. Porque a letra, mas o Espírito, a letra mata,
mas o Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Se eu chegar agora num velório, no cemitério aqui, tem o cemitério aqui da Consolação. Suba aqui agora, pego a minha Bíblia que eu usei sei lá quantas vezes, em sei lá quantos cultos, abro lá, na ressurreição do Lázaro e boto na cabeça do morto. Vai acontecer alguma coisa? Por que não? Porque é letra. Agora, se eu levantar a minha voz e falar, levanta e anda, aí acontece. Porque a letra já não é mais letra em mim, ela é realidade. Ela é o Espírito. E o Espírito vai gerar em nós a ação. É impossível que alguém tenha a presença de Deus, a palavra de Deus, e não tenha a ação de Deus sobre a vida dele. Repito, se eu pegar a Bíblia, se eu arrancar lá da Bíblia, o capítulo inteiro, botar na cabeça do morto, lá não vai levantar. Vamos chamar de doido, de religioso, de maluco, de qualquer outra coisa. Agora, se eu chegar lá e falar, levanta e anda, eu acho que não vai ficar um para contar a história. Desde o primeiro que está segurando na mão até o último, vai sair correndo todo mundo. Porque não é normal. Não é normal para quem não conhece o Senhor. Mas para quem conhece, precisa acontecer. Se o Espírito vivifica, onde estão aqueles que querem vivificar o Espírito sobre a cidade onde você está? Onde estão aqueles que querem vivificar o trabalho onde você está? Onde estão aqueles que querem vivificar a casa onde estão vivendo, mas está num pé de guerra miserável e já não sabe o que fazer? Onde está a geração que não vai olhar apenas para a letra e achar que história bonita, mas vai tirar essa história e vai colocar na tábua do coração dizendo, Senhor, eu não quero que seja mais uma letra sobre a minha vida. Eu quero que seja o Teu Espírito, porque a partir do Teu Espírito, vida será gerada nesse lugar. Quando nós dizemos que é o ano do sobrenatural, que vamos viver o sobrenatural, que a direção do Espírito é real, não é uma falácia, não é porque estamos pegando ali o versículo, olha que lindo esse versículo, é porque nós cremos que há uma liberdade do Espírito sobre nós, para usar a nossa boca, para usar a nossa fé, e para fazer as pessoas que não conhecem Jesus lá fora, conhecer o que nós vivemos com Ele aqui dentro. Ver pessoas feridas, machucadas, caídas, precisando de um socorro, e você ser o socorro que essa pessoa precisa. Porque talvez a voz do microfone, se o pessoal, por exemplo, esqueci, qual que é o seu nome? Eu esqueci. Como? Fábio? Flávio? Flávio? Obrigado. Se o Flávio ligar no alto, tudo que é caixa, tudo que é coisa lá fora, o som vai chegar longe, mas não vai chegar tão longe quanto você. Porque, se ele ligar tudo aqui, em nome de Jesus, não dê nenhuma pane, nenhum problema para o show da fé, amém? Vai chegar lá na esquina, vai chegar na outra esquina, vai chegar no prédio da frente, vai chegar atrás, vai fazer um barulho grande, mas você vai para outra cidade, você vai para um outro bairro, você vai falar com pessoas que talvez não estavam aqui ouvindo essa mensagem. O alcance do que você carrega é muito maior do que o microfone. E é isso o que Deus tem para você, que você desperte para ser uma carta viva ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Essa era a mensagem que eu tinha para você hoje. Permita com que o Espírito possa vivificar as pessoas à sua volta, gerar cura, gerar salvação, transformação, avivamento por onde você passar, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor? Que eu acho que já falei demais já. Falei tanto que eu tenho até que mexer aqui, porque eu não vi o nome do rapaz lá atrás. Só vou pedir para você ficar à vontade na presença do Senhor. Eu não sei o que você precisa tratar em você. Eu não sei
as dores, os traumas, as situações. Eu não sei aonde essa palavra está ferindo, está tocando você, mas é necessário que hoje haja uma transformação, independente do tempo da oração, porque aqui na TV vai sair daqui 5 minutos, 4, mas a gente ainda vai continuar aqui. Então que você aproveite esse tempo para se lavar, porque o Espírito vai ser vivificado e a sua boca vai ser um instrumento para que vidas possam se achegar ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Vou pedir para você fechar os seus olhos. Vou pedir para que você, se lance na presença do Senhor e que o Senhor possa falar com você, através de você, sobre a sua vida em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante da Tua presença e nós queremos, Jesus, nesta tarde, neste tempo, viver a realidade do Senhor. Porque a letra, Jesus, ela vai produzir apenas uma sabedoria momentânea, tem prazo de validade, mas aquilo que o Teu Espírito quer gerar sobre nós é eterno. Então flua sobre a sua igreja, flua sobre nós, apareça sobre a nossa vida, pois nós Te desejamos, nós Te desejamos, nós Te queremos aqui neste lugar, nós Te queremos nesse ambiente, nós queremos que o Senhor apareça sobre essa igreja. Chame pelo Espírito Santo, chame pela presença dEle, não permita com que esse tempo acabe, e que você não busque a Ele, não toque a Ele, ou não seja tocado ou tocada pelo Espírito Santo. Flua sobre nós, Espírito Santo, flua sobre nós, Espírito Santo, que a sua glória comece a tocar a nossa vida, comece a tocar o nosso coração. Te desejamos, te ansiamos aqui neste lugar. Na santa expectativa de uma visitação, será hoje esse dia ou será amanhã? Na santa expectativa de uma visitação, será hoje esse dia ou será amanhã? Eu estou à espreita de Ti. Diga: eu estou à espreita de Ti. Vamos declarar na santa expectativa, na santa expectativa de uma visitação, será hoje esse dia ou será amanhã? Na santa expectativa de uma visitação, será hoje esse dia ou será? Declare mais uma vez: